Você é desses que gosta de um bom filme, uma boa série, pra relaxar, passar o tempo, talvez num domingo chuvoso, que você não quer sair de casa, coloca ali um bom filminho, ou então naquela semana, no dia da semana mesmo, que você tá estressado, trabalhou muito, você quer colocar uma boa série pra distrair, deixar os problemas de lado um pouco. Eu também sou desses. E se a gente utilizasse esse tempo pro nosso lazer, de boa, para também aprender a sermos comunicadores mais persuasivos? Eu separei aqui uma lista Master Blaster dos 10 melhores filmes e séries para você que quer melhorar a oratória. E eu quero que você já vá comentando qual desses você já viu, qual você recomenda. Vamos lá para esse top 10 melhores filmes e séries para melhorar a oratória. O primeiro da lista é um clássico, Prenda-me se for capaz. Você deve lembrar aquele filme do Leonardo DiCaprio, ele tá inclusive mais jovem, e se você parar para prestar atenção, você vai aprender muitas técnicas de persuasão nesse filme. Vamos pegar, por exemplo, uma das primeiras cenas em que o personagem do Leonardo DiCaprio simplesmente entra na escola. Só que ele tá mais bem vestido que os outros, é uma escola nova, e ele vê assim aquela galera toda desleixada, ele assume uma postura confiante, toma o lugar do professor e começa a ensinar os outros. Todos em silêncio! Meu nome é Sr. Abnell. Alguém, por favor, quer me dizer onde pararam no livro? E aí quando vem a professora de verdade e fala, não, que substituíram, você não ficou sabendo, vai lá que eles te informam. E simplesmente ficou semanas dando aula para essa turma até descobrirem que na verdade ele não era professor. Para você ver como que o jeito que a gente fala, o jeito que a gente se porta, consegue convencer os outros. Vamos pegar uma outra cena, quando ele se torna um golpista. Ele é conhecido, inclusive é um caso real. Esse cara fraudava cheques, então ele fazia um chequezinho ali, sacava no banco, ele ficou muito bom de deixar o cheque muito parecido com o real, até que ninguém identificava que era falso. Só que em dado momento, o FBI tá na cola dele. E aí tem um agente, que é interpretado pelo Tom Hanks, que fecha ele lá e encurrala ele. Agora eu te peguei. Você não sabe. Simplesmente ele se passa por um agente do FBI de maior escalão que o do Tom Hanks. Ele chega assim e fala, pô, muito legal, pena que você chegou atrasado aqui, ó, ele já fugiu ali, ó, o que eu recomendo? E aí o Tom Hanks, não, você não me engana não, amigo, eu sei que tá o golpista daí. Amigo, tá aqui a minha carteira, pega aí minha credencial. Ele só oferece aí e o cara nem vê, só pela linguagem corporal. Ele consegue convencer o Tom Hanks que ele é um agente do FBI também. Então o filme ele está repleto dessas sacadas, dessas pequenas artimanhas para você se tornar uma pessoa mais convincente. Filme número 2, para você que quer melhorar a sua oratória, esse aqui é mais clássico ainda, que ele é mais antigo. Se chama 12 Homens e uma Sentença. Pedro, você já assistiu esse filme, 12 Homens e uma Sentença? Nunca vi. Nunca viu? Ó, você vai assistir esse filme, depois você vai me dizer o que você achou. Você vai dar um desconto pra ele, tá? Porque ele é preto e branco. Ele é mais antigo. O ator principal chama Henry Fonda, é um cara das antigas. Só que por que esse filme é tão legal? Já começa que ele te prende do início ao fim e só tem um cenário. Tirando o comecinho do filme que mostra a parte de fora de um tribunal, a maior parte do filme se passa na sala dos jurados, que tem 12 jurados que vão definir o futuro de um jovem, se ele vai ser preso ou não. E no início do filme, só tem uma pessoa a favor do réu. 11 pessoas já decidiram, esse cara é culpado. Só que esse cara, ele tá com uma pulga atrás da orelha. Ele tá assim, poxa, eu não sei se esse cara é culpado, eu preciso entender melhor. Eu não vou definir o futuro de alguém sem ter certeza. E aí ele começa a fazer vários questionamentos. Eu não vou te dar spoiler do fim do filme, você tem que assistir, mas é muito incrível a aula de argumentação que esse cara dá. Em vez de, por exemplo, chegar pra cima dos outros e falar, vocês estão errados, vocês estão enganados. Não, ele vai plantando a sementinha, ele vai trazendo aos poucos as pessoas pra pensar como ele. Então, uma aula de persuasão. Pode assistir esse filme, recomendação do meu professor que você não vai se arrepender. Indicação número 3, aqui não podia faltar, né? Suits! A gente já fez até um vídeo analisando a oratória do Harvey Specter. Vou deixar o link aqui. Só que essa série não tem só o Harvey Specter de bom comunicador. Tem o próprio Louis Leach, que ele também é ótimo de comunicação. Tem a Jessica Pearson. A amiga Jessica Pearson é uma máquina de comunicação, tanto que depois fizeram uma série só dela, você ficou sabendo? Tem um spin-off aí, uma série só da Jessica Pearson, com ela morando em Chicago. Então Suits é um prato cheio para quem quer aprender a se portar com poder, a falar com confiança, a negociar, inclusive até mesmo
a sua aparência. Uma cena clássica de Suits, o Harvey Specter fala pro Mike Ross gastar mais dinheiro nos ternos, porque a imagem dele reflete o quão bem sucedido ele é, e os ternos do Mike não estavam condizentes com os clientes que eles tinham. O que importa é quanto dinheiro eu gasto em ternos. As pessoas respondem à sua roupa, e gosta ou não, é isso que tem que fazer. E falando em se vestir bem, eu estou vestindo aqui a minha camiseta Insider, que está patrocinando este vídeo aqui. E o negócio da Insider é ser louco por conforto. Aqui você vai ter a melhor combinação de tecnologia, de uma camisa bonita e também extremamente confortável. Então, se você quer aproveitar o melhor momento do ano para revisitar o seu guarda-roupa, ter umas peças novas da Insider, vou te dar a dica aqui agora. Se você combinar o meu cupom, que é Oratória BF, com os descontos de Black Friday que já estão rolando no site, se combinar esses descontos, você consegue em 40% off no site da Insider. Atenção que não é para combinar um cupom com outro, é o desconto que já está no site com o meu cupom. Inclusive, vai estar aqui no link da descrição o link direto do meu cupom, que daí se você clica nele, já aplica automaticamente o cupom para não dar erro. Mas ó, vai lá e aproveita que é a melhor chance do ano para você se vestir com conforto e com tecnologia. Então, ó, assista Suits, em especial a primeira temporada, é uma obra de arte. O primeiro episódio da primeira temporada é uma obra de arte. Vá lá, assista Suits, reveja Suits, se você gosta. Indicação número 4, também no mundo das séries e também no mundo das séries jurídicas. Estou falando de Better Call Saul. Você deve lembrar que Better Call Saul é uma derivação de uma série que foi uma das melhores de todos os tempos. Tá junto ali com Game of Thrones, tirando a última temporada, como a melhor de todos os tempos, que é Breaking Bad. Breaking Bad já é muito bom, só que em termos de persuasão, eu prefiro Better Call Saul. Essa série é centrada em um personagem que é o Jimmy McGill, que mais tarde ele vai assumir esse nome de Saul Goodman, que inclusive com base numa piada que ele falava It's all good, man. E daí, all good, man, Saul Goodman. My equipe play very nice. First time. Daí ele juntou e fez isso aí. E conta a trajetória de uma pessoa que tinha lábia, que o Jimmy McGill, ele sempre teve lábia. Inclusive, ele conseguia aplicar pequenos golpes. Para um cara que estudou direito, se tornou um advogado, e inclusive era uma pessoa idealista. Ele é um cara que acreditava no valor do trabalho duro, que acreditava em construir a sua carreira, só que ele foi desacreditado de todas as formas, inclusive pelo irmão dele. Ele sempre foi colocado para baixo, até que a vida começou a colocar ele para baixo também. Ele deu uma despirocada. Ele falou assim: quer saber de uma? Eu tentei ser legal, só me ferro, então eu vou começar a ser advogado de bandido, que isso que dá grana. E quando ele de fato veste essa camisa, ele começa a ficar muito rico. Mas por que você pode aprender muito sobre persuasão com o Saul? Existem inúmeras cenas icônicas nesse seriado que ele mostra a sua capacidade de convencer os outros. Desde cenas de tribunal, que ele tá lá convencendo os jurados, até mesmo quando ele tá tentando aplicar certos golpes ou artimanhas. Tem uma cena que eu gosto muito, que é já de uma das últimas temporadas. Ele quer aplicar um golpe, que é, eles vão invadir um shopping e roubar muitas mercadorias desse shopping. É um shopping que ele trabalha lá, porque, enfim, se é depois da época dele de advogado, ele tá lá trabalhando como gerente de uma franquia de cinnamon roll. E aí ele vai e resolve assaltar esse shopping. Só que ele não assalta com força bruta, ele usa uma estratégia. Então, qual que é essa estratégia? Ele começa a pegar amizade com o guarda, que supervisiona o turno da noite, e ele começa a cada vez mais se conectar com esse guarda. No início, ele chega lá oferecendo uma comida, gatilho mental da reciprocidade, e consegue entrar na sala. Ele já começa a reparar nas câmeras. Ele começa a conversar com o guarda e percebe que o guarda gosta muito de um esporte, se não me engano é beisebol. Ou é beisebol ou é futebol americano. É um desses dois. E aí o Saul, ele não entende nada desse esporte. Ele, entendi. Amigo, ele começa a estudar sobre esse esporte. Ele começa a acompanhar as notícias, ele começa inclusive a estudar clássicos que já aconteceram. Na próxima vez que o Saul aparece, também trazendo comida, ele já chega puxando assunto, mostrando que ele também gosta daquilo. É uma técnica de rapport, procure um assunto em comum. Resultado, ele fica basicamente melhor amigo desse guarda e consegue entender exatamente o tempo, quando que essa pessoa vê a câmera, quando ela não vê, os pontos cegos, e isso é apenas um dos exemplos. Ó, Better Call Saul é um prato cheio também de persuasão. Indicação número 5, também uma série, House of Cards. Olha, House of Cards, tem gente que não curte muito porque é bem pesado.
A verdade é essa. Tem assassinato. Tem, logo no começo, o personagem principal do Kevin Spacey, que é o Frank Underwood, ele já começa matando um bicho, um cachorro. Então, assim, tem que ter estômago pra você assistir House of Cards. Só que House of Cards, ele é um retrato muito fidedigno de como que são as situações de poder na vida real. Como que quem está em situações de influência são pessoas maquiavélicas, pragmáticas, utilitaristas, que podem até pagar de santo um discurso bonito para a grande massa, só que na prática é todo mundo muito frio e calculista. E o Frank Underwood é essa pessoa. E House of Cards, em especial as primeiras temporadas, nossa, é uma obra de arte. Sabe por quê? O Frank Underwood, ele começa como um mero deputado lá do Partido Democrata, e ele é um deputado que é conhecido como whip. Ele é o whip por quê? Porque é uma função nesse sistema, tem 2 partidos, que ele é responsável por alinhar os votos do partido dele. Então, existe um projeto de lei e ele é responsável por falar ali com todo mundo para garantir que todo mundo vai votar no mesmo sentido. Então, ele exerce essa função de whip. Ele naturalmente já tem essa função de influência e de networking. Só que ele é muito ambicioso. E junto com a mulher dele, a Claire, que também dá uma aula de oratória, eles traçam um plano que faz ele sair de um mero deputado a se tornar vice-presidente. Aí ele consegue aplicar meio que um golpe ali, tirar o cara do poder e virar presidente, e depois ele busca ser presidente eleito, vencendo a eleição. Então, assim, é uma escalada de poder, e a gente entendendo as estratégias por trás, parece as 48 leis do poder na vida real. Então, essa série é incrível. E falando em 48 leis do poder, tá vindo aí um evento incrível chamado as 48 leis da oratória. É uma imersão de 4 horas em que eu vou te ensinar o passo a passo mais completo da história da internet de como convencer os outros. Nada menos que 4 horas comigo para aprender quase 50 técnicas de oratória. Então é uma coisa muito poderosa. O link tá na descrição. Aproveite antes que mude de lote, antes que fique mais caro. Tá de graça, gente. Vai lá, tá quase de graça. Aproveita, vai lá, que você não vai se arrepender. Vamos para a indicação número 6. Voltando para o mundo dos filmes, você vai assistir O Lobo de Wall Street. O Lobo de Wall Street também com o nosso camarada Leonardo DiCaprio. Lá ele retrata outro golpista. O Leonardo DiCaprio, ele tem uma cara, né? Acho que é porque é o charmoso, ficam colocando ele como o papel de golpista. Nesse filme, ele também dá uma aula de persuasão, igual lá no Prenda-me se for capaz. Uma vez eu recomendei esse filme e falaram: Não, mas, Giovanni, você tá incentivando as pessoas a enganarem os outros. Não tô falando isso. Só que se você assiste esse filme com um olhar crítico, você vai perceber a força da persuasão. Por exemplo, uma cena clássica, quando ele consegue por telefone vender uma ação para a pessoa que está do outro lado, e você percebe o storytelling, a modulação vocal, os argumentos, e todo mundo do lado fica: caraca, eu não sabia nem que era possível. Em outra cena clássica, que popularizou aquele meme do me venda a caneta, tudo agora é me venda essa caneta, ficou popularizado por conta desse filme. E esse tipo de tática de vender ideias é um grande tema central desse filme, então fica a indicação. Vamos pro filme número 7. Esse filme é um dos meus preferidos. Inclusive, foi um dos filmes que me levou a querer ser advogado, que é o filme Advogado do Diabo, com Keanu Reeves. Keanu Reeves, que é o cara. Pô, todo filme que esse cara aparece é bom. Matrix, então, nem se fala. John Wick, nossa senhora. Mas Advogado do Diabo, ele tá junto com Al Pacino. Amigo, olha essa dupla. Keanu Reeves e Al Pacino. E o Keanu Reeves, ele está no papel de um advogado extremamente persuasivo. Tem umas cenas de júri que ele convence as pessoas de um grau que você fica assim: caramba, que bizarro. Depois ele até revela que uma das estratégias dele ele passou anos lá na cidade dele, que ele era advogado, ouvindo as deliberações do júri, porque ele descobriu que no banheiro tinha um buraco que dava para ouvir, e daí ele ficou nesse banheiro ouvindo. Então ele entendia a mente dos jurados, ele entendia quais eram os principais argumentos que faziam alguém ser condenado ou não, e ele adaptou o discurso dele para dialogar exatamente com isso. Mais pra frente, a gente descobre que ele é tão persuasivo assim que ele é literalmente filho do... Assista, o próprio Al Pacino também dá discursos muito persuasivos nesse filme, então você vai gostar bastante. Indicação número 8, Sociedade dos Poetas Mortos. Esse aqui com o nosso caro falecido Robin Williams. Robin Williams, um dos melhores atores que já passaram pela Terra, só tem filme icônico. E aqui o Robin Williams, ele dá um papel de um professor
inspirador de uma escola, tipo um internato, aquela escola que o pessoal se isola. E nessa escola, os alunos que são só homens, eles têm aula desde latim, a física e tudo mais, só que é uma coisa muito chata, muito pesada, e ele vem com uma nova proposta. Ele é um novo professor de literatura ou é poesia, alguma coisa assim, a matéria que ele ensina, e ele vem com essa ideia de inspirar os alunos. E nisso você vê a força da paixão. Quando você fala, ele consegue deixar todo mundo com um brilho no olho. Ele é extremamente didático. Então, você tem muitos ensinamentos poderosos de oratória nesse filme. Fica mais uma indicação de clássicos. Esse aí é clássico também. Falando em clássico, vamos para a indicação número 9, Perfume de Mulher. Ó, esse aqui também tem o Al Pacino. O que é a história desse filme? Basicamente, o Al Pacino faz um ex-militar que é cego. Ele é meio mal-humorado, ele é rabugento. E ele tá ali meio que só vivendo. Paralelamente a isso, um aluno de uma escola, tipo aquela lá da Sociedade dos Poetas Mortos, que é um internato só para homens, vai lá e é contratado para ser tipo a babá dele, para cuidar dele, porque ele é um cara idoso, cego, então precisa de alguém olhando ele quando a filha dele não tá em casa. E aí esse cara, ele tá passando por uns problemas na escola. Por quê? Porque ele foi testemunha de um, entre aspas, crime que aconteceu, que foi bem crime, foi mais uma pegadinha que deu errado. Aí o diretor da escola tá pressionando ele, ou você dedura essa galera, ou eu te expulso da escola. E mais, se você dedurar, eu te dou uma bolsa para Harvard, que a gente tem aqui esse poder de influência. Então ele tá nesse dilema ético. Eu deduro meus amigos, salvo minha pele e ganho benefícios, que não são bem amigos, são mais colegas, ou eu mantenho a integridade e não sou um rato X9. E durante o filme, o Al Pacino e esse cara acabam tendo uma ligação muito forte e o Al Pacino começa a aconselhar esse cara. No final do filme, o personagem do Al Pacino dá um discurso que é uma das maiores performances de eloquência que já foi registrada numa câmera. Ele dá um discurso tão apaixonado que convence todo mundo a não expulsar o amigo dele. Esse filme é imperdível. Antes de ir pro número 10, vamos para um bônus. Temos um bônus aqui, que é o filme O Grande Debate. Eu sou uma pessoa que fez durante 6 anos debate competitivo, que é um esporte internacional de argumentação e oratória. Eu até me tornei vice-campeão mundial em espanhol. Eu não falo muito porque eu não fui campeão. Se eu fosse campeão, eu falava mais, mas fui segundo lugar. E nesse esporte, que é sobre falar em público, que é sobre convencer os outros, ele é tão internacional que tem um filme sobre isso. E esse filme se chama O Grande Debate. E nesse filme mostra a história de uma pequena universidade que começa a estudar mais sobre oratória e argumentação, e o time dessa universidade consegue fazer frente à temida equipe de Harvard na final do Campeonato Mundial de Debates. Então é muito legal de se assistir, você vai ver o poder de uma comunicação persuasiva em um esporte que fala só sobre isso. Esse filme é imperdível. E o número 10 da nossa lista é nada mais, nada menos que A Procura da Felicidade, com Will Smith. Olha, por que esse filme tá aí numa lista de oratórias? Talvez fosse um filme mais motivacional. Sim, esse filme é extremamente inspirador, inclusive eu me inspirei muito nesse filme durante minha trajetória. Hoje eu tô com a vida melhor. Poxa, graças a Deus, já faturamos milhões na internet, que coisa bacana. Só que lá atrás, quando eu morava numa rua de terra, pegava 6 ônibus por dia, tinha mofo na parede do meu quarto, eu acordava 4 horas da manhã para pegar o ônibus 5h20 da manhã. Então assim, era um negócio tão difícil. E esse filme, quando eu olhava assim, nossa, olha a persistência desse cara. Esse cara não tem nem de morar, tem uma cena do filme que ele vai com o filho pequeno dele ter que passar uma noite no banheiro do metrô. Então é uma grande aula sobre resiliência. É incrível. Só que além disso, tem técnicas de oratória. Uma das minhas cenas preferidas de persuasão desse filme é quando o Will Smith, ele acaba tendo que pintar o apartamento, e daí acaba que ele se atrasa por um motivo lá para a entrevista final lá do emprego que ele tá querendo, e ele chega, ele entra com uma regata, todo sujo de tinta, para fazer uma entrevista para um grande cargo dentro do mercado financeiro. E ele entra na sala desse jeito. Os caras olham assim para ele, esse caba tá doido, é? Esse homem tá louco. Os caras olham assim sem acreditar. Aí o senhorzinho lá chega e fala, olha no olho dele e fala, o que você diria para uma pessoa que vem aqui nessa entrevista sem camisa? Aí ele fala assim, eu diria que ele deveria estar vestindo um belo par de calças. Mano, ele manda essa. Os caras começam a rir. No fim das contas, ele é contratado. E é uma história muito emocionante. De verdade. E é baseado em fatos reais. Então assista esse filme, que além de se inspirar, você vai
perceber várias técnicas de oratória. E qual desses filmes você já assistiu? Qual é o seu preferido? Tem algum que é muito bom para se tornar um comunicador persuasivo que eu não mencionei nessa lista? Comenta aqui porque eu quero assistir, então me indica. E não esquece também de se inscrever aqui no canal se você não está inscrito, curtir o vídeo para dar aquela força e tamo junto.